Irmãos, eu fiz aqui, a gente vai fazer uma exposição sobre praticamente toda a carta de Paulo aos Filipenses. E para você já ter uma ideia de quem eram os filipenses, tá? Os filipenses, eles eram uma colônia romana, numa localização hoje que já seria a Europa, não bem para dentro da Europa, mas ali na região costeira. Paulo não conseguiu fazer inúmeras visitas, então ele não tinha um grande relacionamento com os filipenses. Tá? Então, por isso a gente vai ver alguns teor aqui da carta, mas, contudo, todavia, porém, os filipenses estavam tentando seguir aquilo que Paulo tinha passado para eles, estavam tentando seguir naquela direção que Paulo tinha dado, por mais que muitas vezes apareciam outros tipos de pregadores que tentavam desviar dos ensinos do apóstolo. E essa carta é tida como a carta da alegria do Evangelho. É uma carta, por mais que em alguns pontos ela vai ser um pouco dura, né, Paulo vai ser um pouco duro, é a chamada carta da alegria. Assim como o Gálatas é uma carta mais de cobrança, Corinto também é uma carta de cobrança, Filipenses é uma carta de alegria. E aqui eu enumerei alguns pontos para a gente anotar, para a gente se debruçar sobre eles, que falam sobre a alegria e a unidade da igreja. Amém? Se você quiser, já pode abrir aí Filipenses 1, 27. E o primeiro ponto que nós temos que observar é viver uma vida digna do Evangelho. Paulo vai falar no versículo 27, 1 ali, não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês salvação, e isso é da parte de Deus. Então, o primeiro ponto que como igreja nós temos que observar é, agora que somos batizados, que somos filhos de Deus, que congregamos numa igreja, o nosso objetivo é viver uma vida digna a esse evangelho. Eu já preguei aqui sobre uma vida digna, alguns podem lembrar, o que é o digno? Alguém merecedor, alguém que representa, alguém que veste, vamos falar como hoje, né? Alguém que veste a camisa, viva de uma forma digna, representativa, uma forma a representar o Evangelho. Vocês podem prestar atenção ali, ó. Quer eu vá e os veja, quer apenas ouça. Ou seja, Paulo tinha dúvida se ele conseguiria retornar para aquela região, se ele conseguiria ter ali um momento de culto, um momento de igreja com aquela igreja. Então ele tinha ainda essa dúvida se ele conseguiria fazer essa viagem. Então ele diz, olha, quer eu vá, quer os veja, ou apenas ouça a seu respeito em minha ausência, que fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E aqui tem um ponto. A fé evangélica é algo que nós devemos lutar todos os dias. Nós devemos lutar pela nossa fé todos os dias. E em um primeiro momento essa luta não é física. Essa luta não é física. Essa luta ela é falando, é pregando o evangelho, é verbalizando a verdade do evangelho. Nós temos que, como igreja, nos posicionar. Nós cremos no evangelho, então isso é a verdade, nós não podemos abrir mão das verdades. Nós não podemos abrir mão e andar no mundo de cada um com a sua verdade. Não, na nossa casa o que manda é o evangelho. Nós somos, eu sou o líder da minha casa. Na minha casa o que vai reger é o evangelho. Na casa de vocês o que rege tem que ser o evangelho. E nós devemos lutar unânimes, ou seja, com uma só opinião. O evangelho é a nossa verdade, é a verdade que liberta, porque ela está fixa em Cristo. Amém? E um segundo ponto. Uma igreja que vive o evangelho é uma igreja unida. Vou fazer uma coisa que eu nunca faço. Repete comigo. Uma igreja
que vive o Evangelho é uma igreja unida. Mais uma vez, uma igreja que vive. Eu sempre quis fazer isso. Amém? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Vamos prestar atenção nesse texto. Nós aqui temos alguma motivação para estar aqui, sim ou não? Sim. Existe alguma exortação e amor, sim ou não? Sim. Temos comunhão no Espírito, sim ou não? Sim. Temos alguma profunda compaixão ou afeição, sim ou não? Sim. Então, devemos ter, anota aí, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Quem é esse Espírito? Espírito Santo. É Ele que está em mim, está em vocês. Amém? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele já habita em nós. Amém? Mas aqui também a gente pode pegar esse um só Espírito e pensar. Já ouviu aquela frase, tem que ter um espírito competitivo, um espírito, que mais? Essas expressões, né? Aqui é um só espírito, uma só vocação, uma só atitude, um só desejo, uma só ideia, uma só direção. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. E por que, às vezes, nós temos ambições egoístas? Porque, às vezes, a vaidade bate no nosso coração. Porque, às vezes, a gente se sente maior. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que você pode ter entendido com isso? Está liberado fazer fofoca? Dá para cuidar da vida dos outros? Não. Cuide não só dos seus interesses, mas dos outros. Se alegrar com os que se alegram e vamos chorar com os que choram. A minha dor tem que ser a tua dor. O meu sofrimento tem que ser o teu sofrimento. O teu sofrimento tem que ser o meu sofrimento. Eu não posso chegar e visitar o meu amigo Ademir, ali na ferragem, e ele está meio triste, eu não posso ter um sentimento de, irmão, vai melhorar as coisas para ti. Não. Irmãos, eu vou orar contigo. Eu estou triste por essa situação, eu vou orar contigo, e nós juntos nós vamos buscar uma melhora. E aí, mas também a gente tem que se alegrar junto. Em coisas simples. Quer ver um exemplo? O Juan, ele só fala em mim na pregação, é que a gente convive bastante. Quando eu fui buscar a Cora, a cadela que a gente adquiriu, eu estou há 3 anos tentando convencer a minha esposa a comprar um cachorro de raça, porque já basta 2 vira-lata, né, gente? Temos que subir um pouco o nível. E aí eu falei pro Rô, seguinte, o cara me ligou sexta, eu tenho que buscar a cadela na segunda, só que ela é um cachorro grande, é um cachorro de raça, pode querer destruir a cerca. Tá, não? Ô, meu compadre, segunda de manhã nós estamos aí. Trabalhamos até umas 3 horas, eu acho. Eu acho que a gente nem parou para almoçar. E montamos cerca e tal. Por quê? Porque ele sabia que eu estava alegre com aquilo, eu tinha que buscar. Quando ele foi pegar o cachorro dele lá, eu nem ia pegar o cachorro, mas eu fui em outro carro, lá não sei aonde.
pegar o cachorro junto com ele, se alegrar, compartilhar bons sentimentos, ligar para o irmão: "Ei, irmão, como é que tu está? Estou bem? Não estou bem." Igreja, por que nós temos dificuldade de falar "não estou bem"? Pensa aí você, quantas vezes você disse para o irmão que te cumprimentou ali na porta: "Paz do Senhor, tudo bem?" E você disse: "Tudo bem", mas por dentro você está chorando. Ele não é o teu irmão? Ele não é alguém que deveria chorar contigo? Ele não é alguém que deveria te abraçar, te dar consolo, porque talvez ele esteja fortalecido no Espírito Santo, e ele vai poder te abraçar e dizer: "Ei, eu vou orar contigo, nós vamos vencer isso junto, nós vamos orar junto, eu vou te visitar, a gente vai conversar um pouco mais", porque nós temos dificuldade de nos abrir. Porque a gente às vezes é tão durão? Porque a gente cria uma máscara de tudo certo? Porque não está tudo bem. Se a gente conversar agora no particular, eu sei de muitas lutas que alguns aqui estão passando. E a gente sempre vai estar passando por alguma coisa. Mas nós devemos compartilhar, porque às vezes, aquela grande dificuldade que nós temos, o irmão já passou e ele tem uma rápida resposta para te ajudar a sair dali. Ele pode ser usado pelo Espírito Santo para te dar a direção correta. Tem nada a ver com a palavra isso. Amém? Vamos nos alegrar e chorar, vamos compartilhar. "Ah, Lucas, mas... pois é, eu não sei se o irmão é firme na fé, porque tem que ver, porque não dá para confiar em todo mundo." Irmão, esse sentimento não vem de Deus. Esse tipo de pensamento não vem de Deus. Se somos corpo assim bem ajustado, estamos totalmente ligados, somos unidos em Cristo Jesus, devemos sim compartilhar nossos sentimentos. Devemos sim chorar uns pelos outros, orar uns com os outros, nos alegrar. Porque isso é ser igreja. Porque se passar disso, aí a gente pode ir para qualquer outra religião. Se a gente não fizer isso, a gente pode ser qualquer outra coisa. Aí a gente pode ser amiguinho. Só se visitar uma vez pela outra, marcar um dia de jogar uma bola. Aí a gente pode ser outra coisa. Não sei se já contaram para vocês, mas isso é ser igreja. Amém? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito. Isso aqui também fala sobre a direção da igreja. Antes de iniciar, eu fiquei aqui com o púlpito, falei: "Gustavo, passa um alinhamento aí para mim, mais para cá com o púlpito, mais para cá." Ele direcionou: "É aqui, então é aqui." Isso é direção, isso é o mesmo modo de pensar, isso é o mesmo amor, isso é um só Espírito. Nós temos uma direção, nós temos que estar alinhado. Primeiro, com a palavra. Segundo, com a personalidade, com as ideias do nosso pastor, da nossa diretoria aqui, da nossa gestão. Temos que estar alinhados, não dá para cada um puxar para um lado. Eu disse que isso seria uma palavra de alegria, né? Mas a gente vai chegar lá. Terceiro ponto. A imitação da atitude de Cristo é o que nos une. Quem está anotando pode anotar. A imitação da atitude de Cristo é o que nos une. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. A imitação da atitude de Cristo é o que nos une. Qual foi a atitude de Cristo? Humildade, servo. Veja, estava a Trindade lá no céu, tudo certo. E Deus olha, ama o mundo de tal maneira que resolve enviar Jesus. E o Verbo, que se faz carne e habita entre nós, Ele escolhe nascer. Presta atenção nisso, irmãos.
Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas. Ele, esse ser, Ele resolve descer à terra e ser criado por duas pessoas que não sabiam nada sobre criar o universo. Você entendeu isso? Jesus, Ele é tão humilde, Ele se coloca numa posição de tão humilde, Ele abre mão da sua glória, desce à terra, se faz carne. Ele é educado por Maria, Ele é educado por José, pessoas que talvez até erraram com Jesus da criação, porque cometem erros, são humanos, mas mesmo assim Ele era humilde, Ele se humilha. E por que a nossa atitude muitas vezes não é essa? Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não considerou ser igual a Deus nesse momento. Então ele se esvazia e vira servo. E foi obediente até a morte de cruz. E aí Jesus diz lá na cruz, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus poderia naquele momento falar, não quero mais, quero subir. Na verdade, nem subir ele subiria, né? Subir denota tempo, e Jesus está fora do tempo. Então, ele só não estaria mais ali. Mas mesmo assim, ele é obediente até a morte de cruz. E deixa eu falar para você, se nós como igreja tivermos a mesma atitude de Cristo, que é a humildade, olha o que diz o 9. 2:9 para quem está acompanhando. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Gente, nós como igreja, nós não devemos fazer nada para nos exaltar. Se preciso for, o próprio Deus vai cuidar disso. Se preciso for, o próprio Deus vai cuidar de exaltar essa igreja, de exaltar a tua vida. Se você tem trabalhado, tem feito a obra do ministério, você tem se dedicado para a igreja, você tem pregado o evangelho, está regendo a sua família dentro da palavra, não se preocupe com exaltação. O próprio Deus, no devido tempo, vai te exaltar. Vai me exaltar entre os homens, Lucas? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque a nossa vida não está baseada aqui na terra. Ela está baseada na vida eterna. Então pode passar toda a nossa vida e a gente nunca aparecer, e a gente nunca ser famoso, a gente nunca ser exaltado nos homens, porque o que importa não é aqui, o que importa é a vida eterna. Amém? Por isso que Jesus ressuscita o terceiro dia e aí retorna para a vida eterna. Amém? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui eu usei uma das teses da Reforma Protestante, só lhe deu glória, para a glória de Deus Pai. A glória é somente a Deus. O que eu e o Fábio fizemos agora há pouco, a glória é somente a Deus. O que nós cantamos, a glória é somente a Deus. Quem abriu o culto, a glória somente a Deus. Tudo que eu faço, glória somente a Deus. Se Jesus deu glórias somente a Deus, imagina nós. Tudo que fizermos, a glória é dele, não é nossa. Não está em nós, está nele. Assim como sempre obedeceste, mas não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e depravada. Sexto ponto.
colocar em ação a nossa salvação. O cristão convicto da sua salvação é um cristão que vive a vida em obediência ao Espírito Santo. Se nós temos certeza da nossa salvação, se nós sabemos que somos salvos através de Cristo, mediante a graça, mediante a fé nele, isso não vem de nós, é dom dele, graça é o favor imerecido, não tem nada a ver com o que a gente possa fazer, não é pelas nossas obras, é porque ele resolveu. No Antigo Testamento, eu acho que em Isaías vai falar que Deus agradou em moer Jesus, ou seja, se agradou em colocar Jesus lá, porque o amor dele era tão grande para entregar Jesus por nós, através da graça. Então agora, se entendemos isso, vamos colocar em ação a nossa salvação. De que forma? Sem murmuração nem contenda, sendo irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, sem culpa, sem mácula. Isso não significa que nós nunca mais vamos errar. Isso significa que nós vamos buscar todos os dias nos afastar do pecado. Porque nós estamos vivendo no meio de uma geração corrupta e depravada. E aí eu fico pensando, faz mais ou menos, Filipenses foi escrito há mais ou menos 50 depois de Cristo. Faz quantos anos? 1970 anos que Paulo escreveu isso, e ele disse que aquela geração era corrupta e depravada. Eu acho que ia faltar vocabulário para Paulo hoje. Se naquele tempo já era corrupto e depravado, imagina no nosso tempo. O que isso quer dizer? Olhos mais atentos, mais unidade, mais busca do Espírito Santo. Porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que é isso, Lucas? O Espírito Santo, ele começa a te incomodar para fazer as coisas. Ele fica ali te cutucando. E você tem algumas ideias do que pode fazer na igreja, que pode contribuir no Evangelho. Isso é o querer. E aí você dá o passo. Vai lá, pastor, eu estou com uma ideia, eu quero fazer tal coisa. Aí você começa a fazer alguma coisa na igreja, você evangeliza alguém, isso é realizar. E deixa eu dizer para você, isso é obra do Espírito Santo através da sua vida. Quando você abre a boca e começa a falar de Deus para alguém, pode ter certeza, não é mais tu, é Ele te usando como canal. Eu já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Aí Paulo vai dizer também, não eu, mas a graça de Deus comigo, ou seja, não é nós que estamos fazendo, não é nós que estamos tocando, não é nós que estamos cantando, não é mais eu que estou fazendo essas coisas, agora é a graça de Deus que me impulsiona a fazer isso. É somente pela graça dele que eu estou fazendo isso, porque da minha vontade eu não queria estar fazendo isso, porque eu sou pecaminoso, então eu não quero estar habitando um lugar que é santo, eu não quero estar na presença dos santos, porque se for só pela minha vontade, se eu abandonar Cristo, se eu apostatar da fé, eu vou querer ir para o mundo. Mas a graça de Deus sobre a minha vida, ela me incomoda, e ela faz eu querer fazer coisas, querer realizar coisas para Deus. E aí Paulo vai dizer, olha, eu não sei mais quem eu sou, eu não consigo mais me encontrar, eu não sei aonde começa a minha vontade, aonde é a vontade de Cristo, eu não sei se quando eu estou pregando, evangelizando é eu, ou é o Espírito Santo que está transbordando e abundando, e transbordando e falando através de mim, eu não sei mais aonde é Paulo, aonde é Cristo, aonde é Lucas, aonde é Cristo, eu não sei mais me identificar, porque quando eu olho no espelho, eu vejo, é Cristo. Não é mais pelas minhas obras, não é mais pela minha mão, tudo que tem sido feito é Cristo. E isso tem que ser uma mensagem para a igreja, se coloque na posição, se coloque na brecha, dê liberdade ao Espírito Santo, porque Ele vai querer te usar, e Ele vai querer realizar coisas através da tua vida. Amém? Mas quando, Lucas? Com certeza vos afirmo, que esse é o momento propício,
Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Agora é o momento. Talvez a gente passou a vida inteira na igreja, querendo e nunca realizando, mas agora é o momento. Eis o dia da salvação, e vamos colocar em prática agora a nossa salvação, vamos colocar em ação a nossa salvação. Sétimo ponto, a nossa alegria vem do Senhor. Finalmente, irmãos, depois dessas frases mais calorosas, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Alegrem-se no Senhor. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Se já não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ei, eu creio que tu não tem mais livre-arbítrio. A gente não tem livre-arbítrio. Se já não é mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, esse corpo aqui, ele está à disposição de Cristo. Aonde Ele quiser levar, usar, Ele vai usar. Mas eu tenho que me colocar à disposição. Eu tenho que reconhecer, não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Cuidado com os cães. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão, Lucas? Religião. As outras religiões? Não. Religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Cuidado. Cuidado com atitudes religiosas. O que é uma atitude religiosa? O que é uma atitude religiosa? Orar somente no almoço. Orar somente no café da manhã. Isso é uma atitude religiosa. Se a sua vida de oração está resumida à sua alimentação, isso é religião. Se a sua vida de leitura está relacionada apenas ao que está aparecendo na tela agora, isso é religião. Se a sua vida está fundada apenas em alguns princípios religiosos, que tem tanto na Igreja Católica quanto em qualquer outra denominação, se algo não queima no seu coração, se você apenas vem no domingo para bater o ponto, isso é religião, irmãos. Isso é a falsa circuncisão. Não é para isso que Deus nos chamou. Quer ver uma coisa? Olha o que Paulo diz. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí Paulo vai dizer, olha, eu fui circuncisado no 8º dia de vida, eu pertenço ao povo de Israel, eu sou descendente da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei eu sou fariseu, ou seja, desses caras tudo, que leem o Antigo Testamento, que acreditam nos profetas, Paulo está dizendo, olha, eu com certeza sou o cara. Quanto ao zelo, ele dizia, eu sou perseguidor da igreja quanto ao zelo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quantas coisas da lei nós temos guardado? Paulo está dizendo, olha, eu sou irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Às vezes nós ficamos apegados em coisas religiosas, em dogmas religiosos, em doutrinas que são extremamente religiosas, que não têm a ver com Cristo. E Paulo vai falar assim, olha, se é para isso, se é para levar em conta essas coisas, eu sou muito melhor que vocês, mas não é isso. É pela graça. Não é religiosidade. Não é pela nossa força. E esse é o 8º ponto. Nós não andamos pela nossa força. O que nos move é o que nós cremos.
Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça como procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo vai falar, olha, todas essas coisas, nada se compara a Cristo. Quem se compara a Cristo? Nada se compara, a lei não se compara, nada se compara a Cristo, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo e ser encontrado nele. No último dia, quando Jesus voltar, e a igreja sem encontrar Jesus nos ares, eu espero encontrar todos vocês lá. Eu espero encontrar todos vocês nos ares. Eu espero que ninguém vire um apóstata. Eu espero que todos nós sejamos encontrados hoje em Jesus. Eu espero que todos os nossos nomes já estejam escritos no livro da vida. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aqui Paulo carimba o que nós estamos falando. Não se trata mais sobre essa vida, não se trata mais sobre o nosso braço, sobre a nossa força, sobre o que a gente pode fazer. Agora se trata sobre a nossa fé, que é baseada em Cristo, que ressuscitou no terceiro dia. E Paulo vai dizer, olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque eu sei que no terceiro dia talvez eu ressuscite como Cristo ressuscitou, mas e se for da vontade dele, eu também vou encontrar ele, também vou ressuscitar, porque a minha vida não está baseada mais na lei, não está mais baseada no meu conhecimento, mas agora está baseada na fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador de tudo. É aí que tem que estar apegado à sua fé. Nono ponto. O alvo da igreja é Cristo. Pode repetir comigo? O alvo da igreja é Cristo. E Paulo vai dizer, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, existe um processo. Quando a gente se batiza e inicia a nossa vida cristã, isso é um processo. É todos os dias buscar ser um imitador de Cristo. Todos os dias um imitador de Cristo. É um processo até a vinda dele ou até a nossa morte. Então eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Esquece as coisas do passado. Esquece os erros. Esquece o que ficou para trás. Esquece tudo isso. Agora é para cima. Agora é para o alvo. Agora o foco dessa igreja é Cristo. Ah, mas Lucas, nós já erramos tal coisa. O foco agora é Cristo. Nós vamos olhar os nossos erros e agora focar em Cristo. Vamos esquecer as coisas, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Mas agora eu avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que é a ressurreição. 10º ponto. Os maduros vêm através do Espírito Santo. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Quantos são maduros? Não levanta a mão. Mas pensa aí. Você se considera maduro espiritualmente? Você se considera maduro espiritualmente? Aí você pode ter o pensamento, não, tenho pouco tempo de igreja. Eu não sou maduro espiritualmente. Essa sinceridade pode ter te colocado num grande nível de maturidade.
Ou talvez você pense, eu sou maduro. Mas, pensa num cara maduro. Sou eu. Você é maduro porque você... Amém. Amém. Tá funcionando. Agindo como menino. Maduro é ele. Vai falar forte hoje. Até me perdi. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, não do Samuel, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. 11º ponto, temos que ser o imitador do exemplo de Cristo. Pois como já lhes disse repetida vez, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Lembra lá no início, quando Paulo falou dos cães? Ele estava falando de quem não era cristão. Aqui não, aqui ele está dizendo, olha, observem os que vivem de acordo com esse padrão que eu passei. Porque tem uns que estão vivendo como inimigos. Uns estão vivendo como inimigos da cruz. Uns estão fazendo coisas que não são a direção de Cristo. O que é o viver? É hábito. Quais têm sido os nossos hábitos? Os nossos hábitos hoje são da cruz de Cristo ou não? Ou os nossos hábitos são hábitos que parecem mais como inimigos de Cristo? A gente falou um pouco disso numa sexta-feira. Você é alguém que vai expor o anticristo. Você, se for um imitador de Cristo, você vai expor quem é o anticristo. A pessoa mesmo do anticristo, não. Mas a sua forma de pensar, a forma do anticristo de agir, o espírito do anticristo, ele já está aqui na terra, ele já está operando. E a igreja posicionada, firmada em Jesus, sendo imitadora de Jesus, ela vai mostrar, olha, esse é Jesus. Então é fácil saber quem é o anticristo. É fácil saber, tem uma diferença aqui. Eles até se parecem. A Bíblia diz que o anticristo vai vir com ideias muito boas que muitos vão seguir. A sua família tem que ser o exemplo do que é uma família que vai expor o anticristo. Conversava com a Tainá hoje. Nós perdemos o senso de identificar beleza numa família normal. Não é mais bonito uma família normal? Existe tanta beleza num pai, num filho e na sua esposa.
ali brincando com o cachorro, fazendo uma comida. Existe tanta beleza nisso, no que é normal, mas nós temos nos afastado de tudo isso. Existe tanta beleza, como diz a família da propaganda de margarina, existe tanta beleza nisso. Existe tanta beleza na simplicidade de uma família cristã. Mas o mundo tenta esconder tudo isso. Porque nós somos a luz, e as trevas tentam rodear para apagar essa luz. Mas, irmão, você é a luz porque Jesus está em ti, o Espírito Santo, ele tem que ser abundante na tua vida. E você vai ser um exemplo de um imitador de Cristo. Você vai ser esse exemplo. Por mais que venham dificuldades, venham provações, tenham lutas, tenha de bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo, ele disse: ei, eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. O destino é a perdição. E o seu Deus é o seu umbigo. O seu Deus tem sido a sua vontade. O seu Deus tem sido as coisas que dão prazer. O seu Deus não tem sido as coisas do nosso Deus, mas o seu Deus tem sido a sua força. O seu Deus tem sido o seu querer. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Quantas pessoas você conhece que só olham para si, que têm atitudes extremamente egoístas, que nunca falam sobre Cristo, não falam sobre religião, é uma vida extremamente voltada ao físico, ao materialismo, né? Tudo é material, tudo é natural, é naturalismo, e o materialismo impregnado na vida. É tudo pela sua força. Eles olham só para si, eles querem tudo para si. As bênçãos, as coisas boas, sempre para eles, nunca compartilham. O destino deles é a perdição. Mas, pode ficar de pé. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa fé não deve estar firmada na lei, em religião, em religiosidade. Não, a nossa fé é firmada em Cristo. A nossa fé não deve estar firmada naquilo que nós podemos fazer sem Jesus, mas naquilo que Jesus pode fazer através de nós. E por último, mais uma vez eu repito, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se nele. Por mais que passamos dificuldade, lutas, provações, a nossa vida não se baseia mais aqui, mas ela se baseia numa vida eterna, porque ansiamos por um Salvador, que é Cristo Jesus. Amém? Pode ficar no seu lugar, eu quero orar por vocês. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a nossa alegria ela não está firmada, Pai, na nossa força mais. A nossa alegria não está firmada naquilo que sabemos fazer, mas a nossa alegria agora está em Ti. A nossa fé está em Ti, Pai. Tudo que fizemos agora é para Ti, Pai, tudo que somos vem de Ti. Pai, queremos andar como igreja de uma forma humilde na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo,
Que Tu venha transbordar os nossos corações, Pai. Que Tu venha nos usar como um canal de bênção na vida das pessoas, Pai. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho a toda criatura, Pai. Que nós possamos nos alegrar com os nossos irmãos, Pai. Estender o nosso abraço, Pai. Que nós também possamos ser sensíveis, Pai, e chorar com os nossos irmãos. Mas, Pai, que nós também venhamos reconhecer que nós precisamos nos abrir, Pai, ter amigos e reconhecer que Tu também opera através dos nossos irmãos na nossa vida, Senhor. Que nós possamos entender, Pai, que muitas vezes Você vai falar com a gente, Pai, através dos nossos irmãos, Pai, através da palavra, Pai, através do louvor, Senhor. Que nós possamos reconhecer e ter ouvidos, Pai, sensíveis, Pai, um coração sensível, Pai, ao Teu toque, Pai, ao Teu falar, ao nosso ouvido, Pai. Que nós possamos, Jesus, Te escutar a cada momento, em coisas simples, Pai, em coisas cotidianas, Pai, porque é para isso que Tu nos chama, por uma intimidade tão grande, para coisas pequenas, Pai. Oh Deus, oramos, Pai, por isso, Pai, nós Te agradecemos como igreja, Pai. Eu oro por cada família aqui, cada representação de família aqui, Deus. Eu oro por cada um, Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar sendo abundante, Pai. Pai, também oro pelos nossos enfermos, Pai, que se alguém está enfermo, Pai, nós oramos, Pai, pedimos, Pai, que Tu venha estar, Pai, curando, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, cura, Deus. Todas as provisões que nossos irmãos venham estar precisando, Pai, nós oramos por isso, Deus. Nós Te pedimos humildemente, Pai, nos colocamos como igreja humildemente, Pai, que Tu venha estar à frente de todas as situações, Jesus. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos por isso. Amém, Deus. Amém, irmãos? É isso, que a gente possa nos alegrar no Senhor todos os dias e saber que a nossa força não está mais no nosso braço, não está mais na nossa capacidade, mas sim naquilo que Deus quer de nós. Não vamos